Muito bem, nesse vídeo a gente vai continuar com essa série. Fizemos um Hello World na memória, agora vamos fazer um Hello World na saída serial, tá bom? Então eu vou usar o próprio projeto que eu já estava usando antes, porque ele já tem quase tudo que eu preciso. Ele já tem o Makefile, o Linker e o Setup, que tudo isso aqui eu preciso de fato para poder fazer funcionar, tá? O que eu vou fazer? Não vou mexer nesses códigos, eu vou mexer só no código principal a partir de agora. Então eu vou fazer aqui um make clean e a gente começa a programar a partir daqui. Com o datasheet aberto, a gente consegue encontrar algumas informações valiosíssimas e essenciais para saber como se comunicar via serial usando esse processador. Uma dessas informações é essa aqui, ó. O ART 0, 1, 2 e 3, ou seja, ele tem várias interfaces de comunicação serial. A gente vai usar a principal, que é a 0, a primeira. Essa interface de comunicação ela possui um endereço base, que é esse endereço aqui, 0x01c28000. Então esse aqui é o endereço de memória para se comunicar com o UART 0. Essa informação por si só ela já é bem valiosa, então eu já vou anotar ela no código mesmo. Como? Através de um define. Eu vou definir que a base do UART que a gente vai usar é nesse endereço aqui. É isso aqui que a gente tem que usar para saber qualquer coisa sobre o UART. Outras informações úteis são essas aqui, todas elas também vêm do datasheet. O buffer de recebimento de informação, o registrador que determina se uma informação está aguardando ser enviada ou se já foi enviada, e o registrador que guarda o status da linha de comunicação. Todos esses registradores são em relação ao UART base. Você pega o UART base e soma com alguma coisa para acessar esses registradores. Perceba que esses dois aqui, inclusive, são o mesmo registrador. São o endereço original mais 0, ou seja, só o endereço original mesmo. Esse endereço original já guarda essas duas informações, que é o buffer e a informação de o registrador de saída. Só o registrador de status da comunicação é que, de fato, é esse endereço aqui mais 0x14, ou seja, é esse endereço aqui. Ok? Então, a gente tem todos os endereços que a gente precisa. Essas informações, você pode pegar aqui, ó. No próprio lugar que diz qual que é o endereço principal, você também pega a informação de qual que é o endereço receive buffer, holding register e o 14, bem aqui, status da linha de transmissão, também muito útil. Na prática tem vários outros, mas a gente só vai usar esses, ok? Vamos precisar criar também algumas funções auxiliares. Uma função para obter 32 bits da memória e outra para gravar. Então essa aqui grava, essa aqui obtém. A função que grava recebe qual é o endereço que você quer gravar e o valor para gravar. E ele grava esse valor nesse endereço. A que obtém só pega um parâmetro, que é o endereço que você quer obter, e te retorna qual é a informação armazenada lá. É para isso que servem essas funções. Eu vou definir elas aqui embaixo. Essas funções são simples. Vamos começar pela que pega 32 bits na memória. Ela vai nesse endereço, certo? No endereço que foi passado, e transforma esse endereço em um ponteiro. Antes, ele era um unsigned int. Agora, ele continua sendo um unsigned int, só que ponteiro. Então, transforme isso em um ponteiro. Porém, esse ponteiro é volátil. O que significa esse volátil? Esse volátil significa compilador, isso aqui é para o compilador, não otimize essa memória. Quando eu mandar você me dar uma informação na memória e depois chamar essa mesma função de novo, não considere que o valor vai continuar igual, porque esse valor é volátil, ele muda sem que você perceba. Então não otimize esse código, é isso que esse volátil significa. Então pegue esse endereço e transforme em um endereço de memória mesmo, transforme em um ponteiro. Agora, adivinha só, eu vou dereferenciar o ponteiro que eu criei, usando esse asterisco, e assim eu vou pegar o que está no valor armazenado nessa memória. E aí eu vou retornar isso. Então, considere esse address como um endereço de memória, um ponteiro, volátil, ou seja, não otimize, considere que esse endereço pode mudar, ou esse valor pode mudar, sem que você perceba. E agora pegue esse endereço que você acabou de criar e me dê o valor que está armazenado nele, que é um unsigned int também, porque são 32 bits. Get 32 bits significa exatamente isso. Me dê um unsigned int, que na prática, por debaixo dos panos, é um valor de 32 bits. O put funciona parecido. Grave 32 bits na memória, pega o endereço, transforma num endereço de memória mesmo, porque antes ele era só um unsigned int, agora ele é um endereço de memória mesmo.
Não precisa colocar volátil aqui, porque como eu não estou lendo, eu estou escrevendo, ele já não vai otimizar de um jeito ou de outro. Então não precisa de volátil aqui. E o que eu estou fazendo é, transforma isso num endereço, e agora o valor, porque eu estou dereferenciando o ponteiro, então o valor desse endereço é igual ao valor que foi passado no segundo parâmetro. Então pegue o primeiro parâmetro, considere isso como sendo o endereço, grave o segundo parâmetro na memória apontada por esse primeiro parâmetro. Simples assim. Essas funções são auxiliares, elas são essenciais porque como a comunicação serial se baseia na memória, gravar e ler na memória, então eu preciso conseguir gravar e ler na memória. É para isso que servem essas duas funções, tá? Agora eu vou criar uma função auxiliar. Eu vou criar 3 mais funções auxiliares, que é enviar uma informação de 32 bits, ler uma informação de 32 bits e enviar uma string, que recebe um array de caracteres. E naturalmente pressupõe-se que ele vai enviar isso para a saída UART. Muito bem, vamos implementar essas funções. Antes disso, eu esqueci de 2 outras informações que são importantes, que é o seguinte. Esses registradores aqui, o line, por exemplo, ele tem bits específicos que eu quero ler neles. Eu não quero ler o valor todo no registrador, eu quero ler alguns bits específicos. Então eu vou definir mais 2 coisas que são o seguinte. Eu vou definir o transmit holding, que significa eu posso transmitir ou eu tenho que esperar? É isso que significa esse bit. Que bit é esse? É o bit 5. Contando da esquerda para da direita para a esquerda é o bit 5. Então o bit 5, se tiver como 1, significa eu não posso escrever ainda porque o último byte ainda não foi enviado. E o próximo é o data status bit, que significa eu acabei de receber dados e eles estão prontos para serem lidos, tá bom? Então agora sim, com essas informações que eu também peguei no datasheet, eu posso escrever a minha função de wartsend. É a primeira que eu vou fazer. O wartsend, o que ela faz? Enquanto get32, olha aí a utilização dessa função, get32, o endereço wartls, ou seja, pegue o status register, ou seja, o registrador que guarda o status da comunicação, e teste que bit. Teste um bit específico, que é o bit de se eu posso escrever ou não. Se esse bit for 0, significa que eu não posso escrever ainda. Então eu tenho que ficar aguardando. Então isso aqui é um loop que testa se é igual a 0 e continua, sem parar, até que esse valor fique 0, ou seja, até que eu possa escrever. Quando ele finalmente for 0, eu posso escrever, aí sim você put 32, agora vem a função put 32, escreve no buffer de saída, que é o transmit holding register, que serve basicamente para saída, grave lá no endereço de saída o valor x, que foi o valor que eu recebi. Então, simplesmente resumindo e traduzindo, aguarde até que você possa escrever e aí escreva. Simples assim. Agora vamos fazer o read. Provavelmente eu vou acabar não usando o read porque na prática eu só preciso escrever hello world, eu não preciso ler nada. Mas fica aí o código extra que pode ser útil. O read, ele vai fazer assim. Ele vai pegar o status register de novo, só que dessa vez eu vou usar o outro bit, que é o bit de dados prontos para serem lidos. Enquanto os dados forem 0, ou seja, não estão prontos para serem lidos, espere. Rode esse loop enquanto for 0. Quando finalmente der 1, ele vai sair do loop e ele vai fazer um get32 no endereço base, que é o endereço onde a informação veio. O endereço base é o endereço onde a informação vem, e o endereço base também é o endereço onde a informação vai. Então você ou escreve ou lê, uma coisa por vez. Beleza, temos o artsend e o artread. Está faltando um, que é o artsend string, para poder gravar uma string, né? O artsend string, agora que a gente escreveu essas 2 outras funções, ele na verdade não é nada difícil. Como é que funciona ele? Eu vou percorrer a string até achar um caractere de término de string, que é o /0. Enquanto eu não achar, eu continuo percorrendo a string. E toda vez que eu percorrer um caractere, eu somo 1 no ponteiro, ou seja, eu vou para o próximo caractere. E o que eu faço para cada vez que eu percorro um caractere? Eu envio via o art. Eu pego esse caractere, o caractere, ou seja, eu faço dereferenciação de ponteiro para pegar o caractere, não o endereço de memória, converto ele para um unsigned int, porque ele precisa ser para poder ser transmitido, e envio ele via o art. Essa conversão aqui não vai causar nenhum problema, não se preocupe. Então, percorra a string e mande caractere por caractere para a saída. Temos um código para enviar para a saída, temos um código que envia string para a saída, apenas um unsigned para a saída, unsigned int para a saída, lê da entrada, put 32, get 32, temos tudo que a gente precisa para de fato escrever o código.
Qual é o código que a gente tem que escrever se eu quero escrever Hello World na saída? Simples. Send string Olá Mundo. E acabou. É só isso. Eu estou dizendo escreva Olá Mundo na saída e o C, ele por padrão já coloca um /0 no final. Então não preciso fazer Olá Mundo /0. Tá tudo bem. Só colocando assim, ele já escreve o /0 no final. Entretanto, ele vai escrever Olá Mundo na saída e não vai fazer uma quebra de linha. Eu quero que ele faça uma quebra de linha. Então eu vou botar um /n para que ele quebre a linha. Só que como eu estou no Windows, eu preciso colocar /r e /n. Porque como eu estou usando um programa que é o put, rodando no Windows, o put ele espera um /r /n para considerar que de fato isso é uma quebra de linha. Pronto. Pegamos aquele código original e modificamos ele para continuar fazendo um Hello World, só que dessa vez na saída serial. Vou executar o comando make e compilou sem nenhum erro, ou seja, não precisei modificar nada nos outros códigos no makefile, nada. Eu só precisei modificar isso aqui. E nós temos o final.bin. Agora eu vou gravar o final.bin no SD card e a gente vai executar ele. Beleza, estou com o boot aberto. Eu vou carregar o programa, que é o final.bin, do mmc partição 0. Qual é o endereço? É o mesmo endereço de antes, 0x42000000. Final.bin. Carreguei 181 bytes na memória. Agora eu vou mandar um go 0x42000000. Enter. Tá lá. Isso aqui é do Ubuntu. Startando a aplicação no endereço 42000000. Beleza, é do Ubuntu. Isso aqui não é do Ubuntu. Esse Olá Mundo é meu. Esse Olá Mundo saiu porque o meu programa escreveu na saída serial Olá Mundo. Depois o meu programa terminou. E aí o Ubuntu voltou a funcionar e escreveu. A aplicação terminou, ou seja, o programa finalizou. Então, o Ubuntu começou o programa escreveu Olá Mundo e o Ubuntu terminou a execução do programa e voltou. Ou melhor, o programa voltou para o Ubuntu. Porque o que o Ubuntu faz não é só chamar o programa, é passar o controle para o programa. O programa, se ele não voltar para o Ubuntu não volta a funcionar. Então, o nosso programa ele escreveu isso, mas em seguida ele se preocupou em chamar o Ubuntu de volta, para que ele voltasse a funcionar. Funcionou. Temos um Olá Mundo na tela, eu poderia até fazer testes de leitura de serial, mas vai funcionar também. Tanto leitura quanto escrita está funcionando. Então, temos o nosso Olá Mundo, dessa vez na saída serial. Chegou a hora do último passo, o último Hello World, que não vai ser um Hello World, vai ser uma brincadeira com a saída HDMI dessa vez. Muito mais complexo, muito mais avançado, mas existem alguns truques que dá para fazer para simplificar esse código. Realmente é um código bem mais complicado, porque HDMI não é simples. Escrever numa tela 1080p não é a coisa mais fácil do mundo. Mas eu vou mostrar isso no próximo vídeo.